Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio de Curso Aplicação. E como eu prometi para vocês no nosso último encontro, hoje nós vamos falar de economia. Os senhores feudais não trabalhavam, né? A gente já falou isso, né? A casta dos senhores feudais ela belatora, ela lutava nas guerras, né? E viviam, obviamente, de explorar a terra. Por isso, inclusive, nessa época, a fonte da riqueza era a terra, não o capital. Por isso a gente não diz que o sistema é capitalista, porque ali não era o dinheiro não era a origem da riqueza. Os servos eram ligados à terra, e isso é claro, os servos eram ligados à terra, não ao senhor feudal, certo? Isso é importante para vocês entenderem a diferença entre servo e escravo, beleza? Servo não é uma posse do senhor feudal. O senhor feudal não pode dispor do servo como ele bem entender. Não funciona assim. Até porque o servo não estava ligado ao senhor feudal, mas à terra. O servo não podia abandonar a terra, mas o senhor feudal, por sua vez, ele não dispunha do controle total sobre a vida do servo, beleza? E pagava uma série de impostos, como as banalidades, mão negra e tal. Eu vou falar desses impostos, né? A igreja vivia de doação e exploração de suas próprias terras, né? Ela, inclusive, era a entidade mais rica e mais poderosa da Idade Média. Ela recebia muitas doações. Lembrando que, além das doações que ela recebia, né, ela ainda possuía terras no centro da Europa, nós já falamos isso, certo? Lá, os francos, quando defenderam os cristãos, os católicos, pegaram um pedaço do território central da Itália e deram para a Igreja Católica. Eram chamados Estados Papais, certo? Também conhecido como... Ai, Gildo, como era o nome? Testamento de Pedro, certo? Que eram terras que estavam sob controle da Igreja Católica. A Igreja Católica, inclusive, galera, ela tinha bandeira, tinha exército, força armada, tinha tudo isso. Beleza? E por último aqui, não havia uma unidade econômica de pesos, medidas ou moedas. Vamos falar de dois pontos aqui um pouco mais pormenorizadamente, que é esse e esse aqui. Primeiro, galera, o feudo é uma unidade agropastoril autossustentável. Beleza? Agropastoril, porque vivia, né, da exploração de animais e de terras, né, de agricultura, e autossustentável, porque praticamente tudo o que era necessário para o feudo sobreviver era tirado dali do próprio feudo. O feudo não tinha grandes necessidades externas. Bem? E por que é importante dizer isso? Talvez você tenha lido em algum lugar ou escutado de alguém a seguinte frase: durante a Idade Média não houve relações comerciais, não houve comércio. Mentira. Certo? Lembra que a Idade Média durou 1000 anos e vigorou em toda a Europa Ocidental. É impossível, é humanamente impossível, que durante 1000 anos todos os indivíduos que viveram na Europa Ocidental não praticaram nenhuma única vez nenhuma modalidade de comércio. Como é impossível que isso tenha acontecido, os historiadores não afirmam, ou negam, né, que não tenha nunca existido. O que a gente vai dizer é o seguinte: as relações comerciais ou o comércio retraíram, diminuíram, as atividades comerciais retraíram até quase deixar de existir. Elas não desapareceram, mas se tornaram muito pequenas, praticamente irrelevantes. Nós temos alguns motivos para isso. O primeiro deles está aqui. Não havia uma unidade de pesos, medidas ou moedas, galera. O que significa dizer, por exemplo, que um feudo usava quilo, outro feudo usava libra. Lembrando que a libra também é uma unidade de peso, tá, gente? Um feudo usava metro, o outro usava braçada, o outro usava pé, o outro usava palmo. Aí você fala, professor, qual é a diferença de um para o outro? E daí? É só fazer a conversão. Não, porque cada um tinha o seu próprio sistema métrico. Então, por exemplo, eu chegava e falava nesse feudo, falava assim: cara, eu quero comprar 1 quilo de arroz. Aí o cara pegava lá o peso equivalente a 1 quilo, não sei se vocês já viram isso. Hoje em dia é mais raro, né? As balanças são digitais, mas antigamente, eu menino, né? Tenho 17 anos só, de sala de aula, mas não conta pra ninguém, segredo entre nós e todo o YouTube. Mas quando eu era garoto, ia nas feiras ou ia no açougue, como é que funcionava? Você chegava e falava assim: me dá 1 quilo de arroz, né? Hoje, uns R$800, quilo de arroz, né? Mas dá 1 quilo de arroz. Aí o cara pegava uma chumbada, né, que era um peso, com 1 quilo, com o equivalente a 1 quilo, e botava de um lado de um prato, né, de balança. Certo?
E aí ele ia do outro lado adicionando arroz até que esse prato se equilibrasse. Quando esse prato equilibrasse, você sabia que ali dentro do saco de arroz tinha 1 quilo. Mas lembra, galera, se nesse feudo 1 quilo vale R$5, no outro já não é 1 quilo. São 3 onças. Onça também é uma unidade de medida, de peso, tá? O outro já usa onça. Aí onça, na verdade, é o equivalente a 1,3 kg. Não sei, estou chutando aqui, né? Uma onça, na verdade, equivale a 1,180 kg. No outro ele já não usa onça, usa libra. Aí a libra equivale a 1,80 gramas, que é o mesmo que 1,200 onças. Vocês entenderam? Variava tanto de um feudo para o outro que não tinha, o cara não tinha como saber o quanto ele gastava, se estava caro, se estava barato, porque a unidade de medidas era confuso. E o pior de tudo, ó, unidade de moedas, galera. Veja bem, cada feudo tinha sua própria moeda. Cada feudo escolhia que moeda ia usar. E detalhe, cada feudo determinava o quanto cada moeda valia ali dentro. Então você imagina você como comerciante tem que carregar uma sacola gigantesca de moedas que só valem ali naquele feudo, mas no outro já não vale mais. É como se você tivesse que carregar, sei lá, 50 mil de cada moeda, porque você não consegue trocar de um feudo para o outro. Então você chega no feudo A com, sei lá, com franco, francês, tudo bem que nem existia, mas com franco. Aí, tá, aqui eu aceito, então tu tem 50 mil francos. Aí no outro já não é o franco, é o marco. Aí você já não pode usar o franco. Então os 50 mil francos que você tem guardado, você já não usa mais, usa o marco. Aí no outro já é o escudo, né, que já foi a moeda de Portugal. Aí, pô, já não vale. Aí você... O peso, como já foi a moeda da Espanha. Pô, vocês entendem? Então era muito difícil. E detalhe, às vezes um não valia nada, mas no outro valia. Aí eu vou converter. Eu tenho 50 mil libras aqui, libras esterlinas, né? Porra, vou chegar para trocar, o cara não aceita. Não, aqui a gente não usa essa moeda. Então tua moeda não tem valor nenhum aqui. Não importa se você tem milhões. Ah, quando eu comprei isso aqui, eu comprei em libras. Como é que eu vou vender em francos? Eu não sei quanto é que vale de um para o outro. Então essa confusão dificultava muito práticas comerciais. Além disso, ó, cada senhor feudal impunha ao seu feudo o imposto. Saí de um feudo, paga o imposto. Aí estou eu lá com a minha carrocinha, vendendo minhas paradas. Viajando. Entrei no outro feudo, paga o imposto de novo. Saí do feudo, paga o imposto de novo. Cheguei no outro feudo, paga o imposto de novo. Cara, você imagina eu andar por 10 feudos. Cada feudo que eu andar, eu pago o imposto para entrar e para sair. Isso dos feudos que me aceitam. Tem feudo que nem permite que eu entre. Tem feudo que nem me aceita. Porra, eu tenho que dar a volta no feudo quando eu posso passar por dentro da cidade. Porra, aí a minha viagem que dura um dia, dura 5, 6. Por coisas que eu tenho ali estragam, né? Perdem valor. Além do mais, gente, você tem que lembrar o seguinte. Lembra quando a gente falou lá no início? Ó, deixa eu ver se consigo voltar para a gente dar uma olhada. Ó, cadê? As invasões bárbaras. As invasões bárbaras estabeleceram dentro da Europa Ocidental um clima de medo. Então tenta imaginar o seguinte, tá, galera? Você é um bandoleiro. Você é um indivíduo. Você não é um servo, não é ligado à terra nem nada. Você é um indivíduo que tem lá uma certa habilidade com arco e flecha. E aí você é contratado por um senhor feudal lá, certo? Para ser um soldado lá da tropa dele. Aí você tá lá felizinho, você é um soldado da tropa do cara. Aí você vai pro feudo adversário, né? O senhor feudal decide lá entrar em guerra para tomar o outro feudo. Chega no outro feudo, o cara perde. O seu senhor feudal, para quem você lutava, perde. Você consegue escapar com vida. Mas e aí? Você não tem mais emprego. O senhor feudal para quem você trabalhava, morreu. Ou foi feito refém. Você trabalhava para o inimigo. Você acha que o senhor feudal que ganhou vai querer te contratar? Você era inimigo ainda agora. E aí, galera? Você é um soldado, tem habilidade com espada, sabe matar e tal. Não tem o que comer. Está perdido na floresta, ali andando. O que você começa a fazer, galera? O que muitos faziam na época. Começa a roubar. Principalmente se você estiver em terras estrangeiras. Você não conhece aquela gente, você nem gosta daquela gente, não fala a mesma língua, você não está nem aí. Você começa a roubar. Você vai roubar vilarejo? Não, que você não é burro. Vilarejo tem patrulhas. No vilarejo, os caras tocam o sino. Se começar a atacar muito vilarejo, o que os caras fazem? As tropas de seu feudal vêm e te prendem. Então o que você começa a atacar? Começa a atacar as estradas. As estradas não são patrulhadas. A estrada entre um feudo e o outro são terra de ninguém. E aí o que você começa a fazer? Começa a atacar viajantes. Então era muito perigoso você viajar de um feudo para o outro carregando essas riquezas. Mas, professor, e os impostos? Ah, esses impostos são parte extremamente importante e fundamental da economia feudal. Mas isso eu conto para vocês no próximo encontro.
Beleza, galera? Beijo no coração de vocês. Até uma próxima oportunidade.